me resgatar. Aleluia, volatei. Mateus 25:6, que Deus enviou para me resgatar. Aleluia. Aleluia, volatei. Lá tem qual mensagem que Deus enviou para me purificar. Aleluia, volatei com o amor da minha noite que Deus enviou. Nós estamos aqui numa pequena cidadezinha chamada Vila Marajoara. Vamos fazer pregações públicas pelas ruas da cidade. Os irmãos estão prontos já para distribuir folhetos, livros. E que Deus possa achar os seus filhos que estão hoje sobre a terra. O Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, de geração em geração envia os seus profetas para a terra. E para o tempo que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus Cristo nos enviou o profeta Cacô Filipe. O profeta Cacô Filipe tem uma mensagem destinada a todos os habitantes da terra. Estamos na cidade de Marajoara para dizer a todos os habitantes dessa cidade que Deus está vivo e Deus tem um profeta vivo sobre a terra. Quando a terra está uma escuridão, quando a terra torna-se uma escuridão por causa das igrejas e das religiões, quando a terra se torna uma escuridão por causa dos líderes religiosos, quando a terra se torna uma escuridão por causa dos livros sagrados, então Deus envia um profeta mensageiro com a revelação de Jesus Cristo, com o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação dos filhos de Deus. Quando a terra se enche de igrejas e de religiões, e Deus vendo que os seus filhos estão perdidos, Deus vendo que os seus filhos e filhas estão na sedução, no engano, então Deus vivo envia um profeta. Para o nosso tempo, o Senhor Jesus Cristo enviou o profeta Cacô Filipe, um profeta para todos os habitantes da terra. Os discípulos do profeta Cacô Filipe estão na cidade de Marajoara para dizer a todos que Deus tem um profeta sobre a terra e o seu nome é Cacô Filipe. Os discípulos do profeta Cacô Filipe estão em Marajoara para distribuir gratuitamente livretos e livros do profeta Cacô Filipe, para que todos saibam que Deus tem um profeta vivo sobre a terra e o seu nome é Cacô Filipe. O compromisso de Deus com a humanidade de geração em geração é enviar profetas para a terra. É por isso que nós temos a Bíblia. A Bíblia é o livro dos profetas. Cada livro da Bíblia pertenceu a um profeta. Quando Deus quer falar à humanidade, Deus envia um profeta mensageiro. O profeta mensageiro torna-se a boca de Deus na terra. O profeta mensageiro é o porta-voz de Deus. O profeta mensageiro é a salvação de Deus no seu tempo. O Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, em sua grande soberania, nos enviou o profeta Cacô Filipe com uma mensagem destinada a toda a terra. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 23 que Ele enviaria profetas para a terra. O Senhor Jesus Cristo sempre cumpriu as suas promessas. E para o nosso tempo Ele nos enviou um poderoso profeta chamado Cacô Filipe.
As palavras de vida eterna hoje está com o profeta Cacô Filipe. A revelação de Jesus Cristo está com o profeta Cacô Filipe. E em uma geração não há salvação fora da mensagem de um profeta. Desta vez, para o tempo que nós vivemos, Deus, em seu grande amor, nos enviou um negro africano para a salvação dos filhos de Deus. Em Lucas 11:49, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. E de geração em geração Ele nos enviou profetas. Mas para o tempo que nós vivemos, o profeta de Deus chama-se Cacô Filipe. O Senhor Jesus Cristo enviou para o nosso tempo o profeta Cacô Filipe, para a salvação de todos os seus filhos, dos seus filhos e filhas que vivem nessa geração. Se você é um filho de Deus, predestinado para a salvação, então leia o livro do profeta Cacô Filipe. Os discípulos do profeta Cacô Filipe estão na cidade de Marajoara para distribuir gratuitamente livros do profeta Cacô Filipe. É um direito de todos os moradores desta cidade adquirir gratuitamente livros, panfletos, literaturas do profeta Cacô Filipe. Você deve saber que Deus está vivo. E Deus não fala aos vivos por meio de um profeta morto. Para Deus falar no seu tempo, Deus deve levantar um profeta no seu tempo. Foi assim que Deus sempre fez na terra. Um dia, para falar à humanidade, Deus enviou o profeta Noé. Era por meio de Noé que Deus falava. Outro dia Deus enviou o profeta Moisés. Era por meio de Moisés que Deus falava. E de geração em geração Deus enviou profetas pelos quais Ele falava. No ano 33 Deus enviou Jesus de Nazaré. Era por meio de Jesus de Nazaré que Deus falava. Mas para Deus falar no nosso tempo, Deus também precisa enviar um profeta. E desta vez é o profeta Cacô Filipe, o profeta de todos os habitantes da terra. Se você é católico, Cacô Filipe é o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para você. Se você é protestante, Cacô Filipe é o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para você. Se você é evangélico ou branamista, Cacô Filipe é o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para o seu tempo. Este é o enviado do Senhor Jesus Cristo para a salvação de todos os seus filhos. Então, se você ama Deus e se você está em busca de salvação, então leia o livro do profeta Cacô Filipe, que é gratuito para todos os habitantes da terra. Não importa a sua grandeza ou a sua pobreza sobre a terra, Deus, em seu grande amor, te enviou o profeta Cacô Filipe. O negro africano é o profeta de Deus para todos os habitantes da terra, para o tempo que nós vivemos. Você deve saber que Deus não está nas igrejas e nas religiões. As igrejas servem para dividir a humanidade. As igrejas servem para dividir as pessoas sobre a terra. As pessoas estão divididas por causa das igrejas e das religiões. As pessoas estão divididas por causa dos livros sagrados. Mas para juntar os seus filhos sobre a terra, Deus envia um profeta mensageiro vivo. E o profeta de Deus para o nosso tempo é o profeta Cacô Filipe, o homem da Costa do Marfim, um negro africano, o profeta de todos os habitantes da terra. Todos os habitantes dessa cidade têm o direito de saber que Deus tem um profeta hoje. Um profeta assim como os profetas da Bíblia. Um profeta como Moisés. Um profeta como Elias.
um profeta como Jeremias, um profeta como Isaías. O Senhor Jesus Cristo, Deus dos profetas, nos enviou o profeta Cacô Filipe para a salvação de todos os filhos de Deus. Se você é um filho e uma filha de Deus e está em busca de salvação, você deve procurar pelo profeta, o profeta Cacô Filipe, o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para você, para te salvar do engano e da sedução das igrejas. O Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, fala à humanidade por meio de um profeta. É por isso que hoje Ele nos enviou o profeta Cacô Filipe, para salvar os filhos de Deus do engano das igrejas, das religiões. Quando Deus vê que a terra está na escuridão, quando Deus vê que os filhos de Deus estão a tatear sobre a terra, quando Deus vê que os seus filhos na terra estão na escuridão das igrejas, das religiões, então Deus envia um profeta mensageiro. Filhos e filhas de Deus estão na escuridão do catolicismo. Filhos e filhas de Deus estão na escuridão das igrejas protestantes. Filhos e filhas de Deus estão na escuridão das igrejas evangélicas, igrejas branamistas. Há milhares, milhares e milhares de igrejas diferentes sobre a terra. O Senhor Jesus Cristo, que é o Deus vivo, o Deus dos profetas, nos enviou o profeta Cacô Filipe. E os discípulos do profeta Cacô Filipe estão na cidade de Marajoara para avisar todos os moradores dessa cidade, para fazer saber que Deus está vivo e Deus é o Deus dos profetas. Você deve saber que Deus não é Deus das igrejas. O Senhor Jesus Cristo não é Deus das religiões. O Senhor Jesus Cristo não é Deus de livros sagrados. O Senhor Jesus Cristo não é Deus dos padres e pastores. Mas o Senhor Jesus Cristo é Deus dos seus profetas. É por isso que nós temos a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros dos profetas. Cada livro da Bíblia pertenceu a um profeta. Você deve saber que Deus está vivo. Se Deus está vivo, Ele fala. E como que Deus fala? Deus fala por meio dos seus servos, os profetas. Amós 3:7 diz: Deus não fará nada na terra sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10:7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se Deus tem alguma coisa para dizer à humanidade, então Ele levantará um profeta no nosso tempo para nos dizer. Deus não precisa das igrejas para falar. Deus não precisa das religiões para falar. Deus não precisa de livros sagrados para falar. A Bíblia é o livro dos profetas. Cada profeta que Deus enviou para a terra tinha uma mensagem. As suas mensagens foram colocadas em livros. Mas para falar aos vivos, Deus fala por meio de um profeta vivo. Você deve saber que o profeta de Deus hoje é o profeta Cacô Filipe. Você deve saber que Deus está vivo. E Deus é o Deus dos profetas. O Senhor Jesus Cristo não é o Deus das igrejas católicas. O Senhor Jesus Cristo não é o Deus das igrejas protestantes. O Senhor Jesus Cristo não é o Deus das igrejas evangélicas. Mas o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos seus profetas.
E o profeta de Deus hoje chama-se Cacô Felipe. Lá tem qual profeta que Deus enviou para me resgatar, aleluia. Olá tem Mateus 25:6 que Deus enviou para me resgatar.